Já tá filmando, é. Tá bom. Não me diz não quando estiver filmando não, porque... Então vamos lá, Lisa. Nós vamos falar sobre o que mesmo hoje? Ai, a gente vai falar sobre um tema polêmico. A gente vai falar sobre gênero e sexualidade, do... Gênero e sexualidade. É, esse trem gigantão, esse nome gigante. Muito bem. Sexualidade até assim eu faço alguma ideia. Uhum. Mas gênero, Tudo bem. tô ávido por aprender hoje. Ai, que tudo. Falar alguma coisa? Eu pensei assim, pensei que tu ia falar. Mas então, quando a gente vai falar sobre gênero e sexualidade, a gente precisa dividir e diferenciar esse tema, esse trem bem grandão, em 3 esferas, que eu gosto de diferenciar, na verdade. É falar sobre o sexo, falar enquanto biológico, falar sobre sexualidade e também falar sobre identidade de gênero. Lisa, que danado é isso, que eu não tô entendendo nada. Calma, a gente vai entender. Mas então, para falar sobre esses 3, a gente precisa diferenciar eles por entender que são coisas uma diferente da outra, certo? Então, quando a gente vai falar sobre o sexo de um indivíduo na biologia, né, é justamente a parte que é a parte biológica, que é definida pelos cromossomos e também pelas características que são vindas através dos órgãos sexuais, né, os órgãos reprodutivos. Que eles podem ser externos e internos. Os externos a gente entende como as genitálias, né? Que é o pênis e a vagina. E também os internos, né? Como ovários, útero, a gente tem também testículo, né? Entre outros, assim, desse universo reprodutivo, que vão demarcar o indivíduo na questão do sexo biológico. E eles são divididos, os sexos biológicos, em 3, que é justamente o macho, a fêmea e o intersex, que gerou aquela polêmica do intersex. Intersex, tá bom, você tá dizendo. Mas então, aí o que é? O intersex, o macho e a fêmea, a gente já entende biologicamente, né? Certo. Biologicamente, quem tem o pênis é do sistema reprodutor, né, do macho, e quem tem a vagina é do sistema reprodutor da fêmea. O intersex, ele apresenta os 2 sistemas. Como é isso? Não é as 2 genitálias ao mesmo tempo. Não é o indivíduo que apresenta as 2 genitálias ao mesmo tempo. Mas sim, o indivíduo que apresenta uma ou a outra genitália. E internamente, os outros órgãos reprodutivos, eles podem ser contrários à genitália. Por exemplo, um indivíduo que nasce com o pênis, mas internamente apresenta ovários e útero. Entende? Ou o contrário, a pessoa pode apresentar uma vagina, mas por dentro não tem útero e não tem ovário, sabe? Entendi. Apresenta meio como se fosse o sistema reprodutor biologicamente do macho, sabe? Mas continua sendo uma questão biológica, né? Isso mesmo. Certo. Tem a ver com a parte da genética, sabe? Sim, pronto. Então, tipo, são esses os 3 sexos. E aí, quando a gente entende isso, agora a gente vai diferenciar a sexualidade. Porque a sexualidade, ela tem a ver por quem eu me atraio, sexualmente ou afetivamente. É por quem eu vou escolher o meu parceiro sexual e afetivo, né? Seja ele macho, fêmea, homem, mulher. Isso é independente da genitália e do órgão reprodutivo que eu carrego. Certo. Então, porque normalmente se espera que a pessoa, por ter uma genitália, né, o pênis, ela tenha que se atrair sexualmente por uma genitália oposta, né, que é a vagina. Mas a gente vai descobrir depois que não é bem assim, né? Tem umas coisas que não acontecem assim dessa maneira. E aí quando a gente entende que a sexualidade tem a ver porque eu me atraio, porque o meu coração faz tum-tum-tum, sabe? Quando o crush passa e o coração gela, assim, sabe? Então tem a ver com isso. Aí chega a identidade de gênero. A identidade de gênero tem a ver, o nome já diz, né? É identitário. Tem a ver com a forma com que eu me enxergo. Em como eu expresso isso. É a forma como eu me reconheço. Independente de quem eu me atraia, independente da genitália que eu carregue, a forma como eu me sinto, como eu me expresso, ela não vai depender desses fatores. Por quê? Eu comecei explicando que são coisas diferentes uma da outra. Eu posso ter uma genitália, que seja o pênis, e me atrair, sabe? Por homens e me reconhecer enquanto uma mulher. Certo.
por entender que essas três esferas são esferas diferentes. Uma não está dependendo da outra. Porque quando a gente vai ver, né, na questão assim da normalidade, normalidade nem é a palavra adequada, mas no padrão, no rótulo, padrão, assim, isso, né? nos rótulos, nos padrões, assim. E espera-se que por você ter uma genitália com o pênis ou a vagina, você tenha que se relacionar sexualmente e afetivamente pela genitália oposta e, consequentemente, se reconhecer, se tiver o pênis, né, no universo masculino e se reconhecer logo enquanto homem. E se tiver a genitália da vagina, né, se reconhecer no universo feminino e logo como mulher. Isso é o que o padrão espera. E é o que acontece muitas vezes no processo de educação, quando a gente, né, nossos pais acabam incentivando mais uma sexualidade do que a outra, sabe? Certo. E além também de alimentar meio que uma identidade de gênero que a outra, né? Por exemplo, se uma pessoa que nasce com um pênis e tá lá, espera-se que seja um menino e tudo mais, né? Que vá fazer coisas de menino, porque essas coisas são... carrinho, né? Exatamente, brincar de carrinho, brincar de bola e tudo mais assim. São coisas do universo feminino, são coisas que se esperam do menino. A partir do momento que esse indivíduo foge dessas normatividades, dessas regras, né, é repreendido. Então, às vezes, algumas práticas elas vão ser repreendidas e outras vão ser incentivadas, né, nesse processo de educação. Ô, Lisa, chega-se até alguns casos ao extremo de os pais irem atrás de fazer dosagem hormonal e coisas do tipo, né? Levar para psicólogo. Levar para psicólogo, que esse menino tem problema, essa menina tem problema. E é super Quer perigoso. dizer, é não respeitar a identidade de cada um. Exatamente. Né? Nem respeitar a identidade, nem respeitar a sexualidade. Porque essas coisas, elas começam cedo, sabe? Certo, no período da puberdade, quando os hormônios estão lá em cima, né? Quando o corpo começa a mudar, é justamente o processo de se reconhecer a si mesmo, né? E por que falar sobre gênero e sexualidade? Porque é falar sobre um processo de autoconhecimento que afeta o nosso psicológico. E falar sobre gênero e sexualidade é fazer com que esse processo de autoconhecimento ele seja saudável. Porque é na sexualidade, é no reconhecimento da nossa identidade de gênero, sabe? Reconhecendo o nosso corpo, como a gente se sente, como é que a gente se expressa, que é que vai fazer com que a gente seja quem a gente é, sabe? E se essas coisas, elas são poldadas, elas são, sabe, corrigidas, ditas, sabe? Colocadas numa caixinha, assim, e você não tem a liberdade de expressar quem você é, isso traz consequências psicológicas, né, para o indivíduo, né? Afetando de uma maneira não tão saudável, assim. Por isso que a gente vê muitas situações de pessoas, né, LGBTs entrando em situações de risco por conta disso, né? Aí você já falou de uma outra coisa, que já. vai dar LGBT. Exatamente. Eita, você vai falar sobre isso depois? Depois eu vou falar sobre o que é esse danado desse LGBT. Então tá, então deixa eu ver se eu entendi. A gente está falando sobre a forma como eu me vejo, que é a identidade de gênero. Sim. A gente está falando do sexo biológico, que é como a biologia define o macho e a fêmea. Isso. E a gente está falando de sexualidade, que é a questão da atração, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Pelo menos passa pela questão da atração. É isso. É isso? É isso mesmo. Então eu aprendi alguma coisa, né, Luiz? Eu espero que vocês também tenham entendido. Agora, eu queria só saber do que mais que a gente vai conversar, além do então, LGBT. Eu já dei uma palhinha, né? A gente vai falar sobre o que danado é essa sigla LGBT. A gente também vai falar sobre quais são as identidades de gênero, né? A gente vai entender também quais são as sexualidades, porque a gente vê que tem uma diversidade aí, né? Tem uma pluralidade de coisas. E a gente vai aprendendo nesse processo assim bem gostoso de compartilhar. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Não esqueçam de curtir, tá certo? E compartilhar esse conteúdo. E meu nome é Maria Elisa e até a próxima aventura.